Este vídeo está sendo feito em parceria com o site Química em Exercícios. Lá você encontra diversas resoluções de provas, incluindo a FUVEST. Link na descrição. Arla 32 é uma solução de aproximadamente 32 gramas de ureia, e aí foi dada a fórmula da ureia, em 100 ml de água utilizada em veículos a diesel para diminuir as emissões de óxidos de nitrogênio, que é o NO e NO2, que podem causar problemas ambientais quando em excesso na atmosfera. A solução de Arla, ao ser adicionada aos gases de escape do motor em alta temperatura, forma amônia, que está lá na reação de número 1, e em uma segunda etapa, a amônia formada reage com NO2 e gera o gás nitrogênio e água, que no caso seria a reação de número 2. Aí a FUVEST deu um note a dot, que é para você considerar todas as reações com 100% de rendimento, deu as massas molares da ureia e do dióxido de nitrogênio e a distribuição eletrônica de alguns elementos. Na letra A, ele pede para você escrever a fórmula de Lewis da ureia. Galera, a ureia, a própria questão já disse que é o H2NCONH2. O que o candidato ele precisaria estar ligado aqui para poder montar a fórmula de Lewis, né, ou fórmula eletrônica, como a gente pode chamar? Ele, no caso, ele precisaria ter a visualização que os dois hidrogênios aqui está ligado a esse nitrogênio e os outros dois hidrogênios estão ligados a esse nitrogênio, tá? E aí, por último, o carbono está ligado ao oxigênio e ele ligaria esses nitrogênios ao carbono. Então, tipo assim, eu vou fazer a fórmula estrutural aqui só para a gente poder ir na eletrônica. Então, você teria, ó, C+O, aí você teria o nitrogênio ligado a dois hidrogênios e aqui o outro nitrogênio ligado a dois hidrogênios, tá? Então aí você teria as ligações simples e tal, a ligação, no caso essas ligações simples que eu tô falando é entre os hidrogênios e os nitrogênios, entre nitrogênio e carbono vai ser ligações simples e entre carbono e oxigênio só pode ser a dupla, tá? Se você talvez está um pouco perdido, a informação da distribuição eletrônica serve para que você consiga ser capaz de observar onde está a camada de valência e um número de elétrons. Então, tipo assim, o hidrogênio, a camada de valência dele é a camada 1, né? Aqui ele só tem um elétron. Então aqui ele tem um elétron na camada de valência. Aqui no caso do carbono, a camada de valência é representada pelo número quântico principal 2. Então aqui nós temos 2s2 e 2p2. Então tem um total de 4 elétrons na última camada. O nitrogênio ele tem uma quantidade de 5 elétrons e o oxigênio meia dúzia. Então, pessoal, essa informação da distribuição eletrônica, ela tá aqui só para isso, porque na fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, você tem que levar em consideração os elétrons que estão na camada de valência, tá? Então, o que eu fiz aqui na fórmula estrutural, eu vou passar para a fórmula eletrônica, beleza? Então, tipo assim, antes da gente ir, eu só quero dar uma ênfase que a FUVEST colocou a fórmula da ureia desse jeito, justamente para o candidato ter uma facilidade na hora de montar lá a fórmula de Lewis, tá? Então, o candidato poderia primeiro chegar na fórmula estrutural, lá no rascunho, e aí, com base nisso, ele segue e monta a fórmula de Lewis. Então vamos lá, galera. Ó, o carbono tem uma quantidade de 4 elétrons na última camada, tá? Então eu vou fazer desse jeito aqui mesmo, ó. E o oxigênio tem uma quantidade de meia dúzia. Então preste atenção, ó. Eu vou colocar aqui esses elétrons do oxigênio em X só para vocês poderem entender quem é quem aqui nessa confusão que talvez fique, tá? Então aqui, ó, tá vendo que tem a ligação covalente dupla ali, o compartilhamento entre carbono e oxigênio? Aí vamos para os nitrogênios, ó. Nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, então vou colocar aqui, ó, o primeiro aqui que está envolvido no compartilhamento, né, com esses carbonos, inclusive, vou até apagar isso daqui que aqui ficou meio zoado aqui, ó. Então deixa eu só fazer aqui novamente. Beleza, foi, ainda ficou uma bosta, mas tá menos bosta agora. Agora vamos terminar de fazer os elétrons do nitrogênio. Então a gente vai ter, ó, 5 elétrons para o nitrogênio, né? Então vamos fazer assim, ó lá. 1, 2, 3, 4, 5 para o outro. 3, 4, 5. E agora a gente vai completar com os hidrogênios aqui que estão compartilhando elétrons ali com o nitrogênio. Basicamente é isso, galera. A gente acabou de fazer aqui a fórmula eletrônica. É óbvio que eu tô aqui fazendo a mesa digitalizadora, não vai ficar bonito o desenho, né? Mas, pô, se estivesse fazendo lá, pô, você dá uma caprichada, né? Faz de conta que o desenho que você vai fazer para a fórmula de Lewis é para o seu crush, né? Enfim, vamos lá. Então a letra A tá respondida, agora vamos para a letra B. Na letra B, ele pede para você calcular quantos litros de solução de Arla 32 são necessários para consumir todo o NO2 produzido em uma viagem
de 100 km, considerando que a quantidade de NO2 formado por esse veículo é de 460 mg por quilômetro rodado. Indique os cálculos. Eu vou tentar fazer aqui o que já seria a resposta final, tá, galera? Então vamos lá. Vamos responder a letra B aqui o seguinte, olha, ele disse que vai ser 460 mg por quilômetro rodado. Então se liga só. Eu posso fazer essa conta aqui basicamente de duas formas. Eu posso pegar 460 e multiplicar por 100, ou eu posso fazer por regra de 3. Eu vou fazer por regra de 3 para que todo mundo que está vendo esse vídeo possa entender, tá? Então 460 miligramas de NO2 se eu tiver 1 quilômetro percorrido. Quantos miligramas de NO2 eu tenho em 100 quilômetros percorrido ou rodado, né? Então vamos lá. A gente vai cancelar os quilômetros percorridos com os quilômetros percorridos e vai multiplicar cruzado. A gente vai chegar que x é igual a 46 mil miligramas de NO2. A gente já deve estar ligado, né, nos paranauês aqui do cálculo, que em alguma hora eu vou ter que passar isso para a massa em gramas. Então isso daqui é a mesma coisa que 46 gramas de NO2. Então preste atenção, o que é esse NO2? Esse NO2 é a quantidade do óxido lá que foi formado nessa viagem, tá? E a pergunta, ele quer saber quantos litros da solução de Arla 32 são necessários para consumir todo o NO2. Então se liga, ó, lá no texto ele disse que o Arla 32 é uma solução de 32 gramas de ureia em 100 ml de água. Aí é que tá. Eu vou fazer a questão etapa por etapa. Então primeiro eu vou pegar a massa de ureia e vou tentar descobrir quanto que eu preciso ali. Então se liga, ó, eu vou comparar ureia com o NO2, que é a informação que eu tenho até então. Só que a grande parada é, eu tenho que considerar que isso daqui é uma estequiometria com reações sucessivas. Então, tipo assim, eu tenho que ver se assim, antes de eu prosseguir, por mais que as duas equações estejam balanceadas, eu tenho que ver se a quantidade de amônia que está na primeira reação, que continua na segunda, vem ser a mesma quantidade. Ou seja, eu tenho que ver se o processo como um todo está balanceado. Se por acaso ele não está balanceado, ou seja, nesse caso aqui específico, se a amônia não está igual nas duas reações, então eu vou ter que balancear alguém. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a equação de número 1 e multiplicar toda ela por 4. Por quê? Porque aqui, ó, vai virar 4 mols de ureia na equação, 4 mols de água. Ó, 4 vezes 2 eu vou ter 8 mols de amônia e 4 mols de CO2. Aí os 8 mols de amônia continuam na segunda reação. Então o processo todo está balanceado, tá? Então, tipo assim, ô Marcelo, mas a amônia você vai jogar no cálculo? Não. A amônia eu não uso no cálculo. A amônia serve ali, a minha visualização, para poder balancear o processo. Então, no fim das contas, qual é a proporção estequiométrica em termos de mols? Ó, o que eu vou fazer aqui em vez só para vocês poderem entender, ó, a cada 4 mols de ureia, eu vou ter uma quantidade de quê? De 6 mols do NO2. Então, depois que eu efetuei o balanceamento da equação, a proporção de ureia para mols de NO2 é a proporção de 4 para 6, né? Em termos de mols. Só que, como a gente tem a informação da massa de NO2, então o que eu vou fazer? Ao invés de escrever 6 mols de NO2, eu vou escrever 6 vezes. Então vamos lá, a massa de NO2, a massa molar é o quê? 46 gramas. Então eu vou ter aqui, ó, 6 vezes 46 gramas de NO2. Esse 6 é porque são 6 mols. E quanto que vale 4 mols de ureia em termos de massa? E aí, por que eu estou passando de mols para massa? Eu estou passando de mol para massa porque aqui no texto ele está me falando a massa de ureia em 100 ml. Então eu já vou fazer o cálculo usando massa. Então lá, ó, a ureia vale 60 gramas por mol. Então eu tenho 4 vezes 60 gramas de ureia. Então a gente viu que aquela viagem de 100 km formou o quê? 46 gramas de NO2. E aqui eu vou colocar o X. Esse X calculado aqui, em verde, é justamente a massa de ureia que precisa estar reagindo para depois consumir esse NO2 lá nas etapas. Enfim, o que eu posso simplificar? Ó, eu posso simplificar 46 com 46, né? Aqui, ó, 1 e 1. E, ó, NO2 com NO2 eu corto, tá? Então eu vou ter o quê? X é igual a 4 vezes
60 dividido por 6. Pô, eu posso simplificar esse 6 com esse 60. 10 para 1, né? Então a gente deve ter 4 vezes 10 é igual a 40 gramas de ureia. Tá vendo? Então essa aqui é a massa que eu preciso de ureia. Só que a pergunta não é a massa de ureia. A pergunta é quantos litros de solução de Arla 32 são necessários. Então se liga, ó. O texto disse que é 32 gramas de ureia em 100 ml de água, né? Então a gente vai considerar 100 ml de solução. Então se liga, ó. Se eu tenho 32 gramas de ureia em 100 ml de água, né? Que eu estou considerando lá a solução como um todo, que não teve variação no volume. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 40 gramas de ureia e aqui X. E aí, galera, fazendo essa continha aqui, eu chegaria a 125 mililitros. Como a pergunta quer o volume em litros, então isso aqui vai dar 0,125 litros, tá? Então, pessoal, ó, ele quer o volume em litros. Calcule quantos litros da solução que você precisa. Então é isso, galera. A resposta é 0,125 litros aqui para a letra B. Show? Então fiz o passo a passo aqui para vocês entenderem de onde sai aqui o valor de 0,125 litros. Aí, na letra C, ele pede assim, olha, considerando que a reação entre NH3 e NO formam os mesmos produtos que a reação de número 2, o volume gasto de Arla 32 para consumir o NO seria menor, igual ou maior ao usado para consumir uma mesma quantidade em mol de NO2. Justifique mostrando a reação entre NH3 e NO. Então vamos lá. Essa letra C aqui, a gente precisa escrever a reação entre amônia e o monóxido de nitrogênio, né? Então a gente vai fazer isso aqui agora. Bom, então vamos lá. NH3 mais NO, inclusive não é NO2 não, é NO. Aí a gente vai produzir o que? Ó, ele disse que são os mesmos produtos, né? Então eu vou formar N2 e H2O. Então vamos lá, mesmo produto, N2 e H2O. Essa reação, ela não está balanceada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso efetuar o balanceamento. Só que o grande problema aqui dessa reação é que eu já estou identificando que tem gente aqui que variou o número de oxidação. Então, vamos lá. O que é fácil da gente ver aqui com relação ao NOx, que são os NOx que a gente estuda os mais famosos, é assim, ó. Esse oxigênio vale -2. O hidrogênio vale +1. O nitrogênio aqui, a substância simples, vale 0. O oxigênio aqui, -2. E o hidrogênio, +1. Aí é que tá. Qual é o NOx do nitrogênio aqui? Então, se a gente for efetuar o cálculo aqui, vai bater o quê? O NOx -3. E o nitrogênio aqui? O nitrogênio aqui, se eu fizer o X, né? X menos 2 igual a 0, X vai ser igual a +2. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o nitrogênio, ele, ao mesmo tempo, oxidou e reduziu. A gente chama essas reações de desproporcionamento. Então, se liga, ó. Aqui, ele variou de -3 para 0. Então, a variação foi de 3 unidades. Como só foi um nitrogênio aqui, eu vou colocar 3 vezes 1 é igual a 3. Então, essa foi a variação total. Aí, para o outro nitrogênio, a variação foi de quanto? Ó, foi de 2 para 0. Então, a gente teve a variação de 2 unidades. Como é só um nitrogênio aqui, então vai dar 2 no final. Então, esse valor do 3 eu coloco que, no caso, seria para quem oxidou, a gente coloca na frente de quem reduziu. E de quem reduziu, né, que foi de 2 para 0, a gente coloca na frente de quem oxidou, tá? Então, assim, para poder ficar mais didática a explicação, eu vou repetir aqui o que a gente já tem até agora, ó, 2NH3 mais 3NO, formando N2 mais H2O. Então tá aqui até agora o que a gente fez. E aí a gente vai para o método das tentativas, né? Que eu vou colocar na cor azul aqui só para poder vocês verem aqui essa segunda etapa. Então se liga, ó, quantos nitrogênios eu tenho no total? Ó, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então 2 com 3, 5. 5 dividido por 2 aqui vai dar o quê? Vai dar 2,5. Aí olha só, hidrogênio eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, meia dúzia. Então aqui para poder acertar o hidrogênio eu coloco 3. E o oxigênio, ó, do lado esquerdo eu tenho 3 e depois que eu coloquei o 3 na frente do hidrogênio, né, que no caso seria para a água, né, para tudo, esse 3 já deixou o oxigênio acertado. Então essa reação aqui, ela tá balanceada. Só que assim, a gente sabe que a FUVEST, ela gosta de trabalhar com os menores coeficientes estequiométricos inteiros possíveis. E diga-se de passagem, isso é uma recomendação da IUPAC. O que eu vou fazer para tirar esse coeficiente 2,5? Eu vou multiplicar tudo por 2, que aí vai ficar o quê? Ó, vai ficar 4NH3 mais meia dúzia de
NO, formando 5N2 mais que 6H2O. Então tá aqui a reação balanceada com os menores coeficientes estequiométricos inteiros possíveis, tá? Bom, então agora que nós temos aqui a equação já balanceada, o que eu queria chamar a atenção de você que está vendo o vídeo? A parada toda é o seguinte, ó, a equação balanceada do NO2 é o que, ó? A proporção estequiométrica é 8 para 6 para 7 para 12, ó. 8, 6, 7 e 12, ó. 8, 6, 7 e 12, tá? Eu vou colocar aqui, ó, NH3 mais NO2 produzindo 7N2 mais 12H2O. Agora que a equação já está escrita aqui, deixa eu só explicar qual é a linha de raciocínio, ó. Não sei se vocês estão vendo que na equação aqui que a gente fez o balanceamento eu tenho 6 mols do monóxido de nitrogênio, enquanto na do problema, que é o dióxido, também tem 6 mols. Só que qual é a diferença, ó? Na que a gente acabou de balancear, eu preciso de 4 mols de amônia. E na do problema lá que ele deu a equação, eu preciso do dobro. Então, tipo assim, a pergunta é, se eu considerar a reação entre amônia e o monóxido, considerando que vai formar os mesmos produtos, o volume que você vai gastar de Arla-32 para consumir o monóxido de nitrogênio, ele vai ser menor, igual ou maior ao usado para consumir uma mesma quantidade de mol de NO2. Então, olha só, para consumir uma mesma quantidade de NO2, ó, tá vendo que aqui é uma mesma quantidade? Se você for pensar no monóxido de nitrogênio, você precisa de uma quantidade menor de Arla-32. Por quê? Porque, tipo assim, o Arla-32 vai formar amônia e a amônia reage com o óxido, tá? Então, Arla-32 forma amônia, aí a amônia reage com o monóxido ou dióxido, tá? Então, assim, para uma mesma quantidade de dióxido de nitrogênio, o que eu vejo? Que eu preciso da metade de Arla-32, tá? Então, a resposta que você poderia dar aqui para essa pergunta da letra C é tipo assim, você poderia não, na verdade você deveria fazer, né? Você deveria primeiro escrever a equação balanceada, tá? E depois que você escrever essa equação balanceada, você ia chegar numa quantidade que é justamente igual de monóxido de nitrogênio para a equação que está lá no problema. Então você vai ver que em ambos os casos você tem 6 mols do óxido de nitrogênio. Então o que você ia fazer? Você ia comparar falando o quê? Que na equação do NO2 você precisou, né? Aí você explicaria com base na equação, né? Você poderia dizer que você precisou de 8 mols de amônia e essa amônia tem origem lá na reação do Arla-32. Enquanto no monóxido você só precisou de 4 mols de amônia. Então você poderia dizer que nesse caso a quantidade de Arla-32 que você precisa para reagir com uma mesma quantidade de NO2 é uma quantidade o quê? É uma quantidade menor, tá? Você até poderia dizer que é a metade, né? Porque em termos de mols de amônia vem ser a metade. Então, mas enfim, aqui ele só quer saber se é menor, igual ou maior. Você escreveria que é menor e mostraria as equações e faz um comparativo lá, sabendo que depois do balanceamento você justamente tem 6 mols do monóxido e do dióxido. Então já está igual ali. Então era só dar uma visualizada aqui na amônia. Enfim, é isso que eu estou falando aqui, né? Às vezes a gente dá uma voltinha aqui, mas é só para vocês entenderem a questão como um todo, tá? Então é isso, galera. Resolução da letra C e finalizando aí a questão de número 5.